Boa noite a todos, sejam bem-vindos à live sobre isolamento do efeito do organoterápico como um dos medicamentos nas prescrições múltiplas. Meu nome é Ian e eu vou entrevistar a médica homeopata doutora Isabel Horta, que há 8 anos estuda o tema. Olá, doutora Isabel, boa noite e seja bem-vinda. Boa noite, Ian, boa noite a todos vocês que estão me assistindo. Como foi divulgado no vídeo sobre essa mini-aula, nós vamos conversar sobre a importância que tem o isolamento do efeito organoterápico como um dos medicamentos que são prescritos em todas as prescrições médicas alopáticas e homeopáticas e que aparecem nas receitas dos nossos pacientes com muita frequência. Então, nós vamos começar aqui falando um exemplo do que nós encontramos nas receitas que nós recebemos dos pacientes. Esse paciente aqui, ele toma 16 medicamentos alopáticos. E nós nos encarregamos, homeopatas, de passar no mínimo 3 medicamentos de diversos tipos, o constitucional, o organoterápico, e muitas vezes um organoterápico específico que é comum dependendo da idade e da morbidade. Quais são as consequências que depois a gente pode ver desses efeitos alopáticos e homeopáticos agindo sobre os sintomas do paciente sem a gente ter o controle de quem faz o quê? Tem riscos de agravamento da saúde dos pacientes, é óbvio. Por quê? Não se tem o conhecimento isolado do efeito homeopático, do efeito organoterápico e das potências prescritas. A outra coisa é que tem, muitas vezes, por causa exatamente porque não podemos controlar esse isolamento com um protocolo bem definido, elas são mais altas do que as necessárias e vão acontecer pioras primárias e secundárias, que nós vamos mais adiante conceituar. E fora os efeitos colaterais dos remédios alopáticos, que são tratados como sintomas da doença. E, na verdade, nós vamos levantar rapidamente a hipótese de que as bulas são patogenesias de efeitos de substâncias ou pouco diluídas ou no seu estado bruto. Essa hipótese foi subtendida no excelente trabalho do nosso amigo Marco Julian, que identificou que as bulas dos medicamentos alopáticos podem ser uma maravilhosa de uma matéria médica. Aqui o conceito de piora primária e secundária. A primária é quando você aumenta uma potência de um medicamento homeopático e você vai piorar os sintomas para os quais ele foi prescrito. Por exemplo, o medicamento constitucional que é prescrito para a totalidade sintomática do paciente. Ele pode piorar os sintomas como um todo, emocionais, mentais e dos órgãos. Um organoterápico que é receitado para um fígado, se ele tiver com uma potência mais alta do que é necessária para o desequilíbrio do fígado daquele paciente, ele vai provocar também uma piora primária. E temos a piora secundária. Em homeopatia, quando você prescreve uma potência mais alta para o fígado, você vai ter uma piora geral para toda a economia sintomática do paciente e vai piorar também os outros órgãos. Nós vamos ver isso com mais detalhes mais adiante no protocolo, inclusive como que a gente conceituou o conceito de piora primária e secundária baseado em efeitos funcionais e efeitos energéticos. Mais adiante a gente vai conversar isso. Qual que é o resultado? O que a gente tem na nossa prática quando a gente consegue isolar o efeito das prescrições, o efeito de um medicamento? Aqui nós estamos dando uma prioridade para a organoterapia, mas isso pode servir para qualquer medicamento. Então, qual o resultado bom que a gente tem de quando a gente consegue saber assim, olha, esse organoterápico, ele melhorou ou piorou esse sintoma, que é de extrema utilidade para aliviar a cabeça da gente dessa confusão e dessa balbúrdia de medicamentos. Primeiro, ele elimina as variáveis de confundimento
e os resultados podem ser atribuídos só ao medicamento homeopático. A gente vai ver isso no protocolo do médico e no protocolo que existe para o paciente também. Em segundo lugar, ele conduz praticamente é um pressuposto necessário para você descobrir a melhor potência. Isso significa, não conseguiu isolar o efeito, você não vai conseguir descobrir qual que é a melhor potência. E vai, evidentemente, evitar as piores primárias e secundárias, que são, às vezes, irreversíveis. Vamos ver isso também com mais detalhes e um pouco mais adiante, mas não inteiramente, porque não vai dar tempo. Aqui nós temos uma comparação dos resultados também que podem acontecer da falta do isolamento do efeito homeopático e alopático. Nós vemos aqui um trabalho que foi publicado pelo British Homeopathic Journal, em que ele compara os efeitos do levamisol, o ouro, o salicilato e o placebo. E vê que os abandonos foram muito maiores na alopatia do que na homeopatia. A homeopatia teve 26% de abandonos e os outros medicamentos tiveram de 60% a 85%. Aquele pôs 100% de abandonos no placebo, mas isso não é verdade. Já tem trabalhos mostrando que o placebo pode ter um efeito até de 35%. Os efeitos colaterais, ele põe que a homeopatia tem 0%, que eu pessoalmente discordo. Eu acho que a agravação, que é um dos momentos evolutivos importantes, ele tem, sim, isso é, sim, um efeito colateral da homeopatia. Aqui é a minha casuística pessoal. Quando eu vi essa casuística de abandonos geral da homeopatia, eu fiquei curiosa para saber a minha. Peguei 41 pacientes de Parkinson, quantos abandonaram? Deu 31% de abandonos, que é, então, maior do que os 26% de abandono da homeopatia, como a gente vê aqui. E tinha 4%, 9% que estava em tratamento e 58% que tiveram alta em Parkinson. Quando eu perguntei a esses 13 pacientes entre os 41 qual era o motivo, por que eles largaram o tratamento, nenhum deles me esclareceu muita coisa. Fui, então, no prontuário de cada um e achei o seguinte, 7 pacientes, ou 54%, que estava com a dose alta. 4 pacientes, 30%, eles tinham uma resposta arrastada e de pequenas melhoras, o que configurava baixa energia relativa para a quantidade de potência que foi prescrita. E o terceiro motivo foi porque estava aguardando, achava o tratamento muito longo e em paciência para esperar os resultados. E teve também um achado interessante nesse estudo da minha casuística, que verificou-se que 18% dos pacientes que estavam... foi analisado os sintomas emocionais no início do tratamento e verificou-se que os que abandonaram tinham 18% mais, estavam 18% piores emocionalmente do que os que não abandonaram. Daí a importância da medicação constitucional ajudando desde o início do tratamento organoterápico. Vamos agora para o protocolo. O protocolo é interessante a gente primeiro relembrar que nós temos 2 tipos de conversa semântica na anamnese. Uma que é semântica, 2 conversas, que é uma semântica e outra numérica. A semântica é aquela tradicional que os alopatas utilizam conversando com o paciente e que nós sabemos que na homeopatia nós somos bem avançados nesse tipo de conversa. E temos também uma avaliação numérica e repertorização digital. Estamos também nesse aspecto mais avançados que a alopatia, que só tem a avaliação numérica em exames, mas eles não fazem avaliação numérica para o diagnóstico. E depois nós temos um segundo tipo de avaliação numérica, que é alvo dessa mini-aula, que é a avaliação de sintomas numéricos, de 0 a 4, durante o período em que estão atuando as doses únicas. Essa ficha evolutiva é a base do protocolo. Sem ela, nenhum protocolo pode ser feito. Vamos mostrá-la?
O importante aqui, eu vou descrever rapidamente, então nós falamos aqui, né, que a avaliação é de 0 a 4, 0 não tem sintoma nenhum, 1 é de pouca intensidade, 2 moderado, 3 muito intenso e 4 insuportáveis. Eu tenho 20 anos de experiência com essa ficha evolutiva, gente. Ela nos dá uma avaliação imediata dos momentos evolutivos do paciente. Ela aqui do lado esquerdo são colocadas 4 categorias de sintomas. A primeira, da doença principal, que é a queixa principal do paciente. A segunda são as dores crônicas, e a escolha dessa categoria se motivou no fato de que a ONU considera que as dores crônicas degenerativas ou infecciosas são a primeira causa de morbidade no mundo, em termos de importância epidemiológica. A terceira foi a dos outros órgãos afetados, porque nós queremos saber se, depois da ação do medicamento constitucional bem-sucedida, ainda vão sobrar órgãos que estão com disfunções aparecendo, tanto em sintomas quanto em exames laboratoriais. E, por último, para acompanhamento da evolução após a prescrição do medicamento constitucional, nós vamos ver a quarta categoria, que é a de sintomas mentais e emocionais. O paciente, então, é instruído e capacitado a preencher essa ficha em casa, do 1º ao 60º dia, de 5 em 5 dias, avaliando se está melhorando, ficando igual ou piorando. Depois de 20 anos de análise dessa ficha, a gente identifica que a média de ocorrência no tempo nos mostra 5 momentos evolutivos. O primeiro, que é o da dose única, do 1º dia, que está aqui embaixo, aqui, ó, no total, você vê aqui, dose única. Por volta do 15º a 20º dia, você tem uma melhora inicial, é uma grande melhora nos primeiros 20 dias, de qualquer sintoma. Depois do 20º ao 30º, você vai ter a agravação. E depois do 35º em diante, você vai ter uma melhora final, que vai melhorar de novo. E essa melhora só vai terminar no 5º momento evolutivo, que é o do retorno de sintomas já melhorados, que ocorre lá depois do 50º dia, que é a penúltima coluna que vocês estão vendo aqui, no 50º dia em diante, o retorno de sintomas já melhorados. É claro que isso, gente, é colocado numa curva de Gauss, onde 90% desse padrão evolutivo ocorre nos pacientes. Né? Isso aí, ele ocorre em 90% dos pacientes, 5% menores do que varia para menos e 5% para mais. Mas isso individualiza em qual faixa da curva de Gauss que o paciente está. Um pressuposto importante para discutir rapidamente, embora complexo, eu vou tentar ver se eu sou bem clara, rápida e simples, para diferenciar uma coisa importante do efeito de cada medicamento, de cada potência. E desconfio, sem provas ainda, uma hipótese de experiência de mais de 47 anos de medicina, que o remédio alopático também tem efeitos funcionais, que são os que a gente conhece, e tem também efeitos energéticos. Já referindo àquilo que eu mencionei no início, do Marcus Julian ter hipotetizado que as bulas de remédios alopáticos são, na verdade, grandes patogenesias de remédio em doses decimais ou brutas. Então, eu não preciso falar sobre... aqui também é importante, na verdade, a primeira coisa antes desses dois conceitos é aplicar o conceito de momentos evolutivos. Esse eu já mostrei nesta ficha evolutiva. O pressuposto seguinte, para viabilizar a prescrição múltipla, é aplicar o conceito de efeitos funcionais e energéticos. O funcional são os que todos nós conhecemos. O fígado, qual a função dele, o rim, o pulmão, etc. E a mente e a totalidade sintomática energética. Nós sabemos muito bem os efeitos funcionais, não é isso? Quando eles estão alterados, os graus de loucura, os graus de neurose, os graus de diversos desequilíbrios energéticos, mentais e emocionais que eles produzem. Mas agora nós temos os efeitos energéticos, e é importante a gente considerar, por quê? Eles são diferentes, eles podem ser abordados diferentes em cada medicamento. No efeito, deixa eu ver, aqui já é o exemplo, deixa eu voltar.
eu vou dar um exemplo desse efeito energético. Quando você dá um remédio, e ali eu vou precisar da ajuda de um conceito da física, de fractal. Nós sabemos que os efeitos gerais, eles estão contidos em cada efeito localizado. O efeito localizado também influencia geral na sintomática total do paciente. Essa condição dá para explicar por que quando você dá um remédio para o fígado, ele só vai atuar no fígado, ele não vai atuar no pulmão. Quando você dá um remédio que vai atuar no equilíbrio energético do paciente, que é a potência homeopática, se você dá ela acima daquela que o desequilíbrio daquele órgão ou daquela totalidade sintomática está exigindo, ele vai causar piora primária e piora secundária, principalmente a secundária. Por quê? Porque quando você piora um órgão para o qual você deu uma medicação, uma potência acima da dose, não tem importância dar abaixo ou a mesma que ele precisa, mas se você dá acima da dose, ele está conectado intimamente a toda a economia energética do paciente, e ele vai influenciar a medicação constitucional, vai alterar o efeito dela, e a medicação que porventura houver em outros órgãos vai ser afetada por aquela potência mais alta que é necessária, prescrita para um determinado órgão. Ele vai influenciar todos os outros órgãos e vai influenciar os efeitos do medicamento constitucional na mente e nas emoções do paciente. Isso faz toda a diferença para limitar e para permitir a prescrição múltipla. Porque quando você isola o efeito como nós vamos ver no protocolo, que dá para isolar o efeito, e isolando esse efeito, você pode conseguir descobrir pelo protocolo qual é a potência correta, se todos os organoterápicos, ou se todos os organoterápicos e mais o medicamento constitucional e mais os remédios alopáticos estão ou na dose ou na potência correta, não vai haver problema na prescrição múltipla. Mesmo assim, a gente fica numa situação muito confortável em homeopatia para conseguir também com o mesmo protocolo ir retirando os outros remédios e substituindo por remédio homeopático, sem alterar a dinâmica, contanto que a potência esteja correta. E a potência vai ser correta se você, primeiro, isolar o efeito, segundo, descobrir a potência, não é? E com isso, diminuir os remédios que o paciente está tomando, para tomar só os remédios homeopáticos que, porventura, ele precisa, para o grau de equilíbrio que ele tem. Aqui nós vamos dar um exemplo de como que essa ficha evolutiva pode, se você levar em conta os momentos evolutivos que eu já conceituei, que todos nós, homeopatas, já conhecemos, mas não utilizamos como devíamos na prática clínica, nós vamos evitar muitos erros como esses que eu vou mostrar aqui. Vamos ver se dá tempo de... Ian, eu gostaria que você visse aí o tempo para mim, para eu ver se vou dar um exemplo ou 3. Doutora, você tem um tempinho ainda, mas podemos acelerar. Já tá. Porque nós estamos são 25 vídeos, são 10 vídeos ainda. Eu acho que vai dar. Sim. Então, aqui, uma das categorias daquela ficha evolutiva, que é a dor crônica, como exemplo. E colocamos aqui as datas que o paciente fez a ficha em casa. Aqui ele avaliou de 0 a 4. Dor nos ombros, coluna, lombar, quadril, muscular. E aqui tem uma média semanal, não é, da evolução das dores dele. Então, se a gente for olhar aqui em cima, não é, os 5 momentos evolutivos importantes, nós vamos ver, o primeiro foi a dose única em 18 de novembro. O 7º dia foi da melhor inicial, ele passou de 0,83 para 0,2. O terceiro foi a gravação, que ele passou de 0,2 para 1,3.
O quarto, a melhor melhora final, que acontece do 30º ao 40º dia, e que melhorou, começou a melhorar, não é? Mas ainda não foi, esse 1 aqui, não foi ainda a melhor melhora final do tratamento, daquela dose, né? Por quê? Porque se a gente vai 5 dias depois, em 28 de dezembro, a gente vai ter a melhor melhora final daquela dose, que é meio. E aí, o último evento do momento evolutivo vai ser qual? 15 de janeiro, que foi a época que ele foi consultar, ele estava com 1,33, porque a dose tinha acabado uma semana antes. Qual a importância de tudo que a gente faz na prática médica, a gente levar em conta esses 5 momentos evolutivos? É isso que eu vou tentar demonstrar de 1 a 3 exemplos. Vamos ver qual vai ser a rapidez que eu vou dar conta de fazer isso. Vamos guardar que eu vou voltar sempre a essa ficha aqui. Suponhamos que o paciente, ele consultou no dia 15 de janeiro. Então, o que vai acontecer 15 de janeiro? O momento evolutivo dele é de retorno de sintomas já melhorados, ou seja, ele vai consultar no dia que ele está sem a dose. Mas o paciente não conhece o que é momento evolutivo. A informação do paciente é correta, ele vai falar assim, ô doutor, eu estou pior. Claro, a informação correta, a memória recente dele funcionou, tudo bem. Só que o diagnóstico que não considera o momento evolutivo pode ser errado e levando a uma conduta errada. Por quê? O médico pode vir, por exemplo, a achar que ele não está no retorno do sintoma, ele está na melhora do tratamento, não é? Que é o que acontece aqui. Ele, em vez de achar que ele está no retorno do sintoma, ele acha que aquela foi a melhor média que ele teve. E aí ele vai ser levado a acreditar que aquela dose não foi boa para ele, vai aumentar a dose. Eu nunca vi médico, alopata ou homeopata nenhum abaixando dose. Se for, ele é muito bom de serviço. Eu vejo sempre eles aumentando e aumentando. Não funcionou, está ruim, aumenta. Não funcionou, está ruim, aumenta. E só vai piorando o paciente, piorando até ele abandonar o tratamento. Então, essa é a primeira hipótese. Mas vamos supor que ele consultou no dia 18 de dezembro, aqui, ó. Qual é o momento? A gravação. Aí, o médico vai, no dia dessa consulta, pergunta, como é que você está? Ah, estou pior, doutor. Ele também está correto, a informação do paciente está correta, mas ele também não está levando em conta o momento evolutivo. E nem o médico, se não levar em conta esse momento, ele vai ter a mesma conclusão que o médico que atendeu o paciente na época que já tinha perdido a dose. Ou seja, vai dar um aumento de dose, que aumenta a dose, que aumenta a dose, que vai piorar o paciente, e ele vai abandonar o tratamento. E o terceiro exemplo, que se ele consultou dia 23 de dezembro, e ele já está melhorando. Essa eu considero que a maior parte dos casos se encontra nesse exemplo. Quer dizer, o paciente ele foi consultar no dia 23 de dezembro, cujo momento evolutivo não era ainda, estava entre a gravação e a melhor final, 23 de dezembro. Ele melhorou de 1,3 para 1, mas o médico que não está ligado nessa ficha, nem no momento evolutivo, vai achar que essa é a melhor melhora que ele teve. E não é. Se esperasse mais uma semana, se a consulta fosse no dia 28 de dezembro, ele ia falar assim, estou bem também, doutor. E ia ser diferente, está melhorando e está com a melhor média do período. Por que faz grande diferença isso? Porque quando ele está no melhor período dele, é a melhor dose. Quando ele está melhorando, o médico pode ser levado a achar assim, não, já está boa essa dose. E vai dar repetida, vai dar alta para o paciente e vai mandar ele continuar a tomar aquela dose o resto da vida, sendo que ele, provavelmente, reagiria bem melhor se, aqui no caso, o meio já não suporta mais aumentar a dose. Mas digamos que fosse 2 e 1,5. Aqui 1,5 ainda suportaria aumentar a dose. E se ele não aumentar, ele vai ficar pior do que ele podia ficar. Ou seja, os momentos evolutivos permitem que o médico produza um resultado na clínica dele muito melhor, embora ele não seja grave, porque ele já melhorou o quê? Na verdade, produziu aqui, ele estava com um aqui melhorando, né? Na verdade, ele estava melhor antes no primeiro consulta, então, ele melhorou, o médico mandou ele embora de alta, mas ele já tinha estado melhor aqui no primeiro dia da consulta, e ele só foi ficar melhor mesmo com meio, no melhora final. Enfim, vamos seguir adiante. Bom,
Nós fizemos um algoritmo para isolamento de efeitos homeopáticos, que aqui agora começa o protocolo. Antes foram agora conceitos, pressupostos e a ficha evolutiva básica. Mas agora nós fizemos um algoritmo em que tem duas medidas esse algoritmo. A primeira medida é a ser tomada pelo médico. E a segunda medida é de responsabilidade dos pacientes, dos familiares, dos amigos, da farmácia, da secretária e até da impressora. Porque se ela tiver alguma receita na memória dela, ela vai dar a receita de outro paciente. E muito dificilmente você vai descobrir o erro, qual foi. Bom, a identificação, uma outra coisa que vai ser permitida pela tomada das duas medidas é a identificação da causa da priora primária e secundária. Por quê? Porque cada medida dessa, a medida 1 tem 46 variáveis. E a medida 2 tem 19 variáveis. Então, o médico tem que controlar 46 e os pacientes, os familiares, têm que controlar 19. Como que isso é feito? Através de um sistema de formulário. Mas antes de botar os formulários para mostrar, e vai ser bem rápido, porque eu não vou entrar em detalhe sobre os itens de cada um, as contramedidas são baseadas, primeiro, no registro, num formulário próprio, que é colado no prontuário do paciente a cada consulta. As contramedidas se referem, primeiro, ao registro dos dados de cada uma das variáveis. É obrigatório o médico, no prontuário, registrar dados relativos àquela variável que nós vamos ver mais para frente quais são. E o paciente, ele tem só que botar de 0 a 4 como é que está a variação das variáveis de confundimento, que vocês vão ver quais são. Se ocorreu, ele põe sim, se não ocorreu, não, e tem algumas que variam de 0 a 4. Então, elas são conferidas. Então, não conferir, não registrar e depois não conferir se está correto cada uma dessas variáveis em cada consulta, vai ser um motivo de erro das prescrições múltiplas. Isso é uma maneira de manter constante várias variáveis e variar só aquela que você quer estudar. Ou a do medicamento alopático, ou a do medicamento homeopático, ou da acupuntura, ou seja lá de qual for, ou de cada um dos remédios alopáticos que o paciente está tomando. Aí o médico só não consegue fazer isso. Aí que vem a importância do especialista, cada um fazendo o controle das variáveis do seu paciente. Senão o médico clínico sozinho não dá conta disso. Aqui eu vou só falar para vocês, em geral, e vou terminar, quais são os 5 formulários para controlar essas variáveis todas. Essa daqui, isolamento, são as medidas e contramedidas que o médico cola no prontuário dele, não só para registrar, como para conferir se elas estão corretas, porque você erra muito de passar o dado ou da receita para esse formulário ou da ficha evolutiva para esse formulário. Então, se está conferido, se está registrado, a chance de você ter uma piora primária ou secundária nesse paciente diminui horrores. E faz a prática médica ser uma prática médica que faz do médico um pesquisador. Não é isso? Não só um clínico, mas um pesquisador. Aqui são as variáveis que estão na ficha evolutiva. É uma das categorias da ficha evolutiva que o paciente responde a cada semana na ficha. Então, ele teve contato com o cânfora, vacinou, perdeu alguém, mudou a dose do alopático, etc., vai tudo estar registrado aqui. Aí você quer saber se ele piorou por causa do remédio homeopático ou por causa de uma dessas variáveis, você vai aqui e olha qual foi 1, qual foi 0, vê a data, né, da coluna e coincide com a data da coluna da ficha evolutiva daquele sintoma que piorou. E aí você vê que o responsável não foi o seu remédio homeopático, nem para piorar, nem para melhorar. Às vezes foi outra coisa que melhorou. Aqui nós temos um terceiro, que é o isolamento propriamente dito dos medicamentos homeopáticos, é uma planilha que ao mesmo tempo controla e ajusta as doses dos alopáticos e as potências dos homeopáticos. Aqui nós temos a ficha de pré-consulta para facilitar os dados que o paciente tem, da data da tomada, que remédio tomou, em que potência, se ele conferiu a potência do vidro e várias outras, que são de responsabilidade dele. Tem essa ficha que é mandada para ele, antes de cada consulta, ele é obrigado a mandar esses dados conferidos, para que não haja erros, não é isso? E essa ficha é colocada, os resultados dessa ficha são colocados nesse formulário do médico.
o médico passa para cá, a conferência dos dados. Aqui nós vamos ver a planilha de espaçamento, que é o que ajusta o remédio, variando o espaçamento dele e quantas horas no dia que teve sintoma leve, moderado e intenso. Isso é capaz de identificar rapidamente se tinha 12 horas de sintoma intenso quando ele estava tomando 4 vezes ao dia e passou para 3 horas de sintoma intenso quando ele estava tomando 4 vezes ao dia, com certeza você pode diagnosticar que o remédio dele, que ele estava tomando alopático, está acima da dose que a doença dele estava precisando e estava piorando o sintoma dele. Tanto que você vai diminuindo e ele vai melhorando os sintomas sem você variar a potência do homeopático. Isso principalmente é usado para ajustar a dose de alopático e homeopático. E aqui a gente fez, mediante o algoritmo, a gente fez uma formulazinha muito básica, baseada em regra de 3, que você quer saber a percentagem de aumento de CH que você tem que fazer de uma pesquisa, de uma consulta para outra, desde que todas as variáveis tenham sido controladas, e você faz a média do sintoma, pega a média dos sintomas da consulta anterior, multiplica pelo número de CHs que foram aumentados da consulta anterior para a atual e divide pela média dos sintomas da consulta atual. Você vai ter uma orientação de quantas CHs você pode aumentar para não fugir muito da proporção individualizada do resultado da média de sintomas provocado por uma determinada CH. Aqui são os resultados que o isolamento de efeito das prescrições múltiplas tem me permitido na minha prática clínica, né? Já atendi mais de 300 casos de Parkinson com bons resultados, que vocês podem ver em vídeo no final da aula. O Alzheimer, eu já tive casos totalmente resolvidos, a esclerose múltipla e a lateral amiotrófica, nós estamos tentando agora ver se a gente faz um isódio de substância cinzenta contendo enzimas superóxido disbutases. Então, ainda está supervisionando isso. Aqui mostra, gente, que apesar da gente estar propagando a prescrição múltipla, a gente vê que o Hahnemann e o Herring estavam certos. Eu vou ler só o que eles falaram nesses 2 itens aqui. Quanto maior o número de medicamentos, maior a dificuldade de interpretação dos resultados. Em segundo lugar, a supressão existe apenas se as potências estão erradas para a quantidade de desequilíbrio, que eles não puderam, na época, ter esse conceito, que eu saiba. De repente, eles já tinham feito isso, mas eu não conhecia. Isso eu estou dizendo porque eu não escolhi receber pacientes no meu consultório com aquela quantidade toda de remédio, mas é um fato, é uma realidade. E ela está prejudicando a gente fazer uma boa medicina. E aqui eu deixo para vocês, né, o caso de uma paciente que ela estava em tratamento de Parkinson, ela não conseguia sequer beber uma água. Eu não vou colocar como é que foi todo o vídeo, porque ele tem 45 minutos. E ela correndo. Ela de vermelho, ela está de vermelho comemorando a cura dela. Aqui é ela num tobogã escorrendo, ela que está lá naquele tobogã, prestem atenção. Ela está lá em cima do tobogã e eu vou funcionando. Meu Deus, tenho que correr, ainda bem que já está acabando. Ali é o filho dela, né, segurando ela. E aqui ela falando, logo depois que caiu do tobogã,